Irmãos, podem sentar, vamos voltar a Efésios capítulo 3, vou ler apenas um versículo. O pastor Sérgio já leu todo o capítulo. E vamos ler o versículo 20. Efésios 3:20, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Todo aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus é um Deus de abundância. Amém? É um Deus de abundância. E sabe uma coisa? Deixe-me contar aqui um segredo. Nada como estar preso para tomar consciência de algumas realidades. Paulo, o apóstolo, estava preso quando escreveu estas palavras. Estava preso em Roma quando escreveu estas palavras, em que falava da abundância da graça, da abundância do poder, da abundância da revelação, como nós vamos ver, de um Deus abundante, de um Deus quase de excessos. Um Deus tão abundante que quase é um Deus de excessos, pelas palavras dele. E o facto de estar preso ajudou a centrar mais em Deus. Nós lembramos quando ele teve o encontro com Cristo, na sua conversão a caminho de Damasco, ele ficou sem ver e teve 3 dias, 3 noites sem ver. E eu creio que naqueles 3 dias e aquelas 3 noites ele teve uma revelação fantástica de Deus. Ele deixou de poder ver o mundo à sua volta e então esteve centrado em Deus. Deus revelou-se a ele, não estava distraído. Não estava distraído com nada à sua volta. Nós hoje distraímos com tantas coisas que estão à nossa volta, tantos estímulos visuais, tantos estímulos auditivos, tantos estímulos de toda a espécie que surgem à nossa volta. E nós distraímos muitas vezes com esses estímulos e estamos muito virados pela via sensorial dos sentidos para fora de nós e muito desviados da reflexão, da meditação em Deus e em quem Deus é. Mas ele teve naquela experiência uma oportunidade excelente, uma oportunidade de eleição para estar em comunhão com Deus e Deus se lhe revelar. Ele era um perseguidor da igreja, ele considerava que os cristãos eram falsos, digamos assim, estavam contra a lei de Deus, e durante aqueles 3 dias e 3 noites ele teve um tempo de excelência em que, não podendo ver nada mais à sua volta, ele podia ver Deus, ele podia estar em comunhão com Deus, receber revelação. E quando ele volta a estar agora mais quieto, mais condicionado, quando ele para um pouco aquele frenesi das viagens missionárias por aqui, por ali, por acolá, abrir uma igreja, pregar o Evangelho em Atenas, no coração dos gregos, ir a Corinto, uma cidade de devassidão e pecado, ir a cidades dos gentios de toda a espécie. Quando ele finalmente para e não pode sair dali, está preso em Roma, ele tem esta revelação. Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus de abundância para adoçar o excesso. Faz-me lembrar aquelas pessoas que tiveram experiências de quase morte, ou pessoas que tiveram doenças muito graves, estiveram à beira da morte, mais para lá do que para cá, e depois conseguiram reverter a doença. Essas pessoas, se eu ouvir o testemunho de qualquer delas, é sempre: agora eu aprecio o piar de um pássaro, eu aprecio uma flor, eu aprecio as coisas mais simples deste mundo, que eu antes não ligava coisa nenhuma. Eles apreciam de uma maneira diferente aquilo que está à sua volta, a criação de Deus, a vida, as coisas mais belas da vida, que durante muito tempo, por causa da correria, por causa da competição, por causa das necessidades, as pessoas esquecem-se de viver a vida naquilo mais belo que ela tem e passam a vida em confusões, em conflitos, em problemas com estes, com aquele, com a família, com o patrão, com o empregado, com este, com aquele, com os colegas, esquecendo-se que a vida não é isso. E que aquilo que é mais excelente na vida, muitas vezes nós passamos ao lado. E muitas vezes, quando falamos em Deus, nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus de abundância. Amém?
é um Deus de abundância. É isto que Paulo está aqui a dizer lá na sua cela, lá na sua prisão. Ele está a dizer, Deus é um Deus de abundância. Ele está a escrever e a dizer isto aos cristãos da igreja em Éfeso. E logo no versículo 2 diz que há um Deus de abundância de graça. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco foi dada. A dispensação da graça de Deus. Deus dispensou a sua graça. Deus cedeu a sua graça. Deus forneceu a sua graça aos seus filhos. Amém? A graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus está sobre os seus filhos. Sobre aqueles que são filhos de Deus, verdadeiramente. A graça do Senhor está sobre a sua vida, irmão. A graça do Senhor está sobre a minha vida. Aconteça o que acontecer, a graça de Deus está sobre a nossa vida. Não vamos esquecer esta verdade. Não vamos esquecer mesmo esta verdade. Porque esta verdade é a base da nossa fé. Nós tendo fé e sabendo que somos o alvo da graça de Deus, que a graça de Deus está sobre nós, então nós não podemos dizer que Deus é o nosso El Shaddai. Deus é suficiente. É todo suficiente. Eu não preciso de mais nada. O apóstolo dizia, nada vos falta. Amém? Nada vos falta. Paulo dizia, a tua graça me basta. Aliás, Deus dizia a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Abundância de graça. Mas também abundância na revelação e na compreensão de Cristo. Diz no versículos 3 a 6, ele diz, foi-me dado este ministério, manifestado pela revelação, e por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, e vai para aí fora, e depois continua, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Abundância de revelação. Se alguém pode falar em abundância de revelação, é o apóstolo Paulo. Ele não apenas teve aqueles 3 dias em retiro espiritual com Deus, lá em Damasco, aqueles 3 dias que ele não podia ver, mas ele noutra ocasião diz que foi como que arrebatado ao céu. Eu nem quero falar muito nisso, porque não quero ser, enfim, místico, mas ele diz que é qualquer coisa que eu nem tenho palavras para descrever. Se alguém pode falar de revelação, é o apóstolo Paulo. Se alguém pode falar de revelação, é ele. Escreveu a grande parte do Novo Testamento por revelação de Deus. Amém? Então ele fala na abundância na revelação e na abundância na compreensão de Cristo. É preciso compreender Cristo. Cristo tem muito para ser compreendido. Cristo não é apenas aquela figura, digamos assim, da religião. Não é aquela figura que as pessoas só se lembram de recorrer a Ele quando estão aflitas. Cristo é muito mais do que isso. Não é só aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. É muito mais do que isso. E é preciso termos uma revelação de Deus para compreendermos Cristo, para a compreensão de Cristo, para entendermos que Ele está muito para lá daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Posso ouvir um amém? Amém. Irmão, você precisa de aprender a conhecer Cristo. Precisa dessa abundância de revelação, não é? Quando o apóstolo Paulo abria a boca, fosse para falar com os filósofos em Atenas, fosse para falar com os judeus em qualquer cidade daquela região, fosse para falar com os gentios em Creta ou em qualquer outro lugar, aqueles que são em Corinto, aqueles que seguiam os cultos pagãos, seja quem for, ele abria a sua boca e ele falava com consistência, ele falava com peso. Porquê? Porque ele tinha revelação, ele tinha abundância de revelação e da compreensão de Cristo. Se você não compreende quem Jesus é, o que é que significa Jesus na sua vida, então você precisa pedir a Deus que lhe dê revelação e compreensão de Cristo. Amém? Este mistério que ele fala foi escondido nos séculos, chama-se Igreja. Os profetas do Antigo Testamento não compreendiam, os patriarcas não compreendiam, mas já desde esse tempo, dos tempos do Antigo Testamento, que Deus falava na Igreja, era um mistério, eles não entendiam. E mesmo agora, os judeus tinham dificuldade em entender que o mistério de que se falava, de que Paulo falava, era um mistério que alcançou também os não-judeus, os povos gentios. Não entendiam isto, tinham muita dificuldade. Esta era a dificuldade principal dos judeus. Porquê? Porque eles não tinham abundância de revelação.
nem da compreensão de Cristo. Eles tinham a revelação da lei, eles tinham a revelação dos profetas, eles tinham os livros dos profetas, eles aprendiam, os rapazes aprendiam a ler desde pequenos os livros da lei nas sinagogas, mas eles, uma coisa é ler o livro, é ler os livros de Deus, é ler a palavra de Deus, outra coisa é compreender a palavra de Deus, outra coisa é a revelação da palavra de Deus. E a palavra de Deus só se torna viva para nós quando ela nos é revelada, quando há um processo de revelação. Por isso é que há duas pessoas que podem ler o mesmo texto bíblico e para uma aquilo diz pouco ou nada e para outra está cheio de significado. Porquê? Porque há revelação. Então, nós somos chamados a esta abundância na revelação e na compreensão de Cristo. Amém? Porque há muitas pessoas que não compreendem Cristo. Há muitos que pensam que ele era um filósofo, que era um político, que era um revolucionário, que era, sei lá o quê, as coisas que dizem, quando ele não era nada disso. Estava muito acima desse plano. Estava num plano completamente diferente. É o Filho do Deus vivo. E enquanto as pessoas não olharem para Jesus como o Filho de Deus vivo, como o Emmanuel, o Deus entre nós, o Deus que veio armar a sua tenda no meio do arraial, no meio do acampamento da humanidade, e aquele que se entregou a si mesmo por nós, nunca vão compreender quem é Cristo. Para esses, Cristo não passa de uma figura histórica, ou para outros uma figura mística, mítica, mas não é certamente o Cristo da revelação. Nós precisamos dessa abundância de revelação. Mas ele fala também a abundância do ministério, entre os versículos 7 e 9, a abundância do ministério. Diz que nesse Evangelho ele foi feito ministro, isto é, servo desse Evangelho, servo das pessoas, através de, ou servo de Cristo, para servir o Evangelho às pessoas. Ele fala das riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele fala nessa abundância que recebeu. Ele, noutro lugar, ele diz: a mim, o menor dos apóstolos, me foi dado este Evangelho, me foi dada esta tarefa de ser o apóstolo entre os gentios, o menor dos apóstolos. Ele não olha para o seu apostolado, não olha para o seu ministério como um resultado de um mérito próprio. Muito pelo contrário. Ele diz que não era digno. Ele diz: por mim, por fim, apareceu-me a mim como um abortivo, como um nascido fora de tempo. Ele não se põe em bicos de pés. Muito pelo contrário, ele assume a sua humildade. No entanto, ele é o mais bem preparado dos apóstolos, de longe, 10-0, de qualquer deles, desde Pedro a todos os outros, Tiago, João. Ele era o mais bem preparado. De longe. Mas ele assume: eu sou o menor dos apóstolos. No entanto, Deus abundou comigo no ministério. Ontem eu estava a ver uma entrevista, acho que foi na TV 24, com o mestre Vitorino de Almeida, e a certa altura perguntaram: você não se arrepende de ter ficado em Portugal, a viver em Portugal, quando podia estar a viver na Europa e como um grande músico que é? Ele disse: arrependo-me, mas agora não há nada a fazer. E um dia houve alguém que me disse, e ele recitou um outro grande músico português, já falecido, que quando ele era pequeno, aliás, a mãe do Vitorino de Almeida era professora de piano, foi professora de piano até do nosso irmão e amigo, o mestre Luís, e quando ele era pequeno, um dia estava a dar um recital de piano e estava lá o João de Freitas Branco, que é um grande músico, e ele disse: olha, em Portugal vais ser tu tens uma grande carreira pela frente, mas em Portugal tu não vais muito longe, porque este país é um país de miniaturas. O que é que eu queria dizer com isto? É um país do... Quer um cafezinho? Está aqui um leitinho. É um chazinho. É tudo inho, é tudo pequenino, é tudo... Não pensa normal. Eu nem digo grande, digo normal. É tudo inho. E, portanto, vai ser muito difícil fazeres uma carreira de sucesso em Portugal. Nunca se esqueceu disso. Mas o nosso Deus, e os crentes às vezes também pensam assim, é o inho, o crentezinho, a fezinha, aquela coisinha. Tire isso da sua vida, tire esse sufixo da sua vida para fora. Não pense pequenino. Deus quer dar abundância no ministério.
Amém? Deus quer dar abundância em tudo. Mas aqui também estamos a falar agora do ministério. Se você é servo de Deus, Deus quer fazer de si um servo melhor, um servo mais abençoado, um servo mais capacitado, um servo mais preparado, um servo mais ungido. Ele quer dar abundância. E muitas vezes nós fazemos um pouco como as vasilhas da viúva, da história do profeta, que quando já não havia vasilhas, o azeite parou. E nós não recebemos mais, porque não nos dispomos a receber mais. Nós apresentamos uma vasilha pequenina, e somos sempre umzinhos, coitadinhos. Mas Deus quer dar abundância. O Deus, nosso Deus é o Deus da abundância. Amém? E também no ministério. Mas também na sabedoria, na ousadia, na confiança. O nosso Deus é um Deus de abundância. Entre os versículos 10 e 12, diz para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Amém? Deus quer que a sabedoria de Deus na igreja seja conhecida nos poderes espirituais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Abundância na sabedoria, abundância na ousadia, abundância na confiança. Não temos que ter medo, não temos que... Sabe que a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus? Não é os tímidos de personalidade. A pessoa que tem uma personalidade tímida, não tem nada a ver com isso. A pessoa nasceu assim, é a personalidade dela. É tímidos na fé. É aquelas pessoas que não querem passar do inho. Não é? Quando nós somos chamados à abundância, entre outras coisas, na ousadia, abundância na confiança, abundância na sabedoria. Isto não significa ter uma fé muito grande, uma fé zada, não é nada disso. Porque a fé pode ser do tamanho do grão de mostarda e ser capaz, suficiente para transportar um monte de um lugar para o outro. A Bíblia não mostra as coisas segundo a dimensão dos homens. Nós temos uma maneira de medir, mas Deus tem outra maneira de medir. Seja o tempo, seja qualquer outra coisa que se possa medir, qualquer coisa mensurável. Deus tem outra forma. Deus tem outros caminhos, mais altos que os nossos caminhos, diferentes dos nossos caminhos. Amém? Deus tem uma maneira diferente de olhar, tem uma maneira diferente de ver, mas Ele quer dar abundância, sabedoria, ousadia e confiança. Por isso é que a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria peça a Deus, que a todos dá com liberalidade e não lança em rosto. Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em ser abundante consigo. Peça, mas peça com fé, não peça como o homem, diz Tiago, que um homem que é como a onda do mar, que umas vezes vai para um lado, outras vezes vai para o outro, impulsionado pelo vento. Peça com fé e Deus dará. Abundância na persistência, versículos 13 a 15. Portanto vos peço que não desfaleçais. E isto é o grande problema de muitos cristãos, é desfalecer a meio do caminho. Quando vão a certa altura do caminho, há qualquer coisa que não corre bem e eles desfalecem. Alguns voltam para trás, outros saem fora do caminho, outros caem e já não se conseguem levantar, desfalecem. Não desfaleçais. Não desfaleçais. Que as minhas tribulações por vós são a vossa glória. E ele acrescenta e diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Não desfaleçais. Sede persistentes. Sede persistentes. Orai sem cessar. Amém? Perdoai sempre. Quantas vezes, Senhor, perdoarei? 7? 70 vezes 7. Quer dizer, sempre que for preciso. Não podemos parar. No caminho de Deus é um caminho sem regresso. É um caminho sem volta. E é um caminho sem paragens. É um caminho sempre a andar para a frente. Amém? E só aquele que é persistente é que consegue manter-se. Nós somos chamados a ser abundantes na persistência também. É que há pessoas que querem ser abundantes nisto, naquilo, falam nos dons, nos talentos, não sei, mas esquecem de ser abundantes na persistência. Eu creio, eu sei em quem tenho crido. Dizia Jó, debaixo de terríveis tribulações na sua vida. E depois de ser instado pela mulher a amaldiçoar Deus e a morrer. E depois de ser abandonado pelos amigos. Ele dizia: mas eu sei que o meu Redentor vive.
persistência, não desfalecer, abundância na persistência. Glória ao nome do Senhor. É isso que somos chamados também. Deus quer te dar abundância para tu não desfaleceres, para tu persistires. Levanta os teus olhos para Ele. Tens que levantar os teus olhos para Ele. Abundância na glória e no poder. Versículo 16. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Abundância na glória e no poder. Alguns querem abundância no poder, mas não querem mais nada. Não querem abundância na santidade, não querem abundância na persistência, não querem abundância na revelação, porque acham que já a têm toda, portanto não precisam mais revelação. Não querem só abundância no poder. E esse é complicado, não é? Mas Deus quer nos dar abundância, com abundância, a abundância da sua glória e do seu poder. Ele fala nas riquezas da glória de Deus. Já pensou isto nesta frase? As riquezas da glória de Deus. Pense nisso um bocadinho. Riquezas da glória de Deus. Sabe quando é que você vai conhecer as riquezas da glória de Deus? Quando você tiver intimidade com Deus. Quando você começar a conhecer Deus. Quando nós conhecemos uma pessoa e desenvolvemos uma relação com essa pessoa mais profunda, é quando começamos a conhecê-la. E naturalmente que conhecemos nas suas virtudes e também nos seus defeitos. Mas quando na nossa relação com Deus se desenvolve essa intimidade, Deus não tem defeitos, mas tem as riquezas da sua glória, que nós só vamos conhecendo quando estamos com Ele. Quando nos aberamos da sua palavra e vemos como Ele trabalhou com outras pessoas no passado, como Ele abençoou o seu povo, como Ele abençoou os seus filhos no passado, como Ele os guiou, como Ele os conduziu, como Ele os protegeu, como Ele os salvou, como Ele lhes supriu as suas necessidades. Abundância na glória e no poder. Mas também abundância no amor e na plenitude de Deus. Versículos 17 e 19. Para que em Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estar arraigados e fundados em amor. Muitos querem abundância no poder, mas não querem abundância no amor, não querem abundância no perdão, não querem abundância no sentido de dar segunda oportunidade a um irmão que falhou, ou alguém que falhou. Não. Abundância no amor também. E fala mais abaixo, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Só quando nós tomamos consciência do amor de Cristo é que nós começamos a conhecer a plenitude de Deus. Nós conhecemos Deus pela rama. Ninguém pode dizer que conhece Deus profundamente. Ninguém. Nós estamos a conhecer Deus. Nós estamos no processo. O profeta Oséias dizia: conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Nós estamos no processo. Ninguém pode dizer que conhece Deus completamente. Isso é impossível enquanto estivermos condicionados a esta nossa humanidade. Mas também ninguém, por mais experiências que tenha com Deus, pode dizer: eu conheço Deus como ninguém. É difícil dizer isso, porque quando nós começamos a conhecer o amor de Deus, não é o poder de Deus, é o amor de Deus. É que começamos a entrar na plenitude de Deus, a compreender a plenitude de Deus. Abundância das boas obras, versículos 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você já viu quando você pede alguma coisa a Deus? Ele tem o potencial, tem a vontade, tem o desejo, tem a capacidade de fazer não apenas aquilo que você pediu, mas muito mais do que aquilo que você pediu ou do que você possa imaginar. Amém? Ele tem muito mais para dar do que você pode alguma vez pedir, porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Às vezes as pessoas olham para Deus como quem olha para uma pessoa que eles conhecem. E qualquer pessoa que nós conheçamos, seja uma pessoa cheia de poder, seja um rei, seja o presidente da maior nação do mundo, seja um militar mais poderoso que tenha existido na história ou que exista hoje, ou seja como for,
a pessoa mais poderosa da Terra alguma vez, essa pessoa não representa Deus. Não pode servir para nós como modelo para entendermos Deus. Porque essa pessoa qualquer dessas pessoas estava sujeita à sua humanidade. E como estava sujeita à sua humanidade, é limitada pela sua condição humana. Entendem o que eu quero dizer? Não é omnisciente, não sabe tudo. Não é onipresente, não está em todo lado. E portanto não serve de modelo para compreendermos Deus. Você tem que destruir os seus modelos humanos. Se você quer entender Deus, tem que pensar de uma maneira diferente. Porque tem que pensar que Ele está muito para lá daquilo que você pode imaginar. E muito para além daquilo que você pode pedir. Amém? Na nossa dimensão humana, nós estamos habituados a estar condicionados por muitas situações. Não podemos. Se eu vou pedir um aumento ao meu patrão, ele vai dizer, bom, mas as vendas baixaram e a coisa está mal. Se eu sou funcionário público e quero um aumento e vou fazer uma greve com o meu sindicato e tal, não pode ser porque o Estado não tem dinheiro para isso. Nós estamos a deparar com muros constantemente, com dificuldades, com muros à nossa frente. Para Deus não há muros. Amém. É um Deus pleno, é um Deus abundante, é um Deus de graça, é um Deus de glória, é um Deus de plenitude. E quando pensamos em Deus, temos que pensar nesta perspectiva. Deus está para lá daquilo que eu posso imaginar. Deus está muito para lá daquilo que eu posso imaginar. É um Deus de abundância, é um Deus até a roçar o excesso naquilo de bom que Ele tem para nos dar. Há quem tenha fé nos homens, sejam eles políticos, líderes religiosos, artistas. Sim, há quem tenha fé em artistas. Eu lembro que há uns anos atrás, por acaso era um atleta americano, matou a mulher e pegou sempre. E foi perseguido e foi preso, e depois acabou por ser solto, porque depois ele tinha muito dinheiro e depois bons advogados e não conseguiram provar, e mais tarde acabou por ser preso por outra coisa e acabou por confessar que tinha morto realmente a mulher. Mas metade da América, ou mais, se calhar, clamava que aquele homem estava inocente. E, no entanto, ele era o homicida. Ele tinha realmente assassinado a sua mulher. Portanto, há quem tenha fé em pessoas assim, em atletas, em políticos, em líderes religiosos. Mas o que vale mesmo a pena é investir a nossa fé naquele que é todo-poderoso, o nosso Deus, o Deus da abundância, o Deus que nunca falha, o Deus que nos ama com amor sacrificial, sem interesse. Nós olhamos para os líderes deste mundo, sejam eles quais forem, todos estes que eu citei, políticos, líderes religiosos, artistas, atletas, sejam quem for, todos têm interesses. Nós olhamos para Deus, não tem nada a ver. Ele não se move por interesses. O seu interesse é amar-nos. O seu interesse foi suscitar um povo que o amasse com quem ele tivesse uma relação. Ele tentou primeiro isso com Israel, e na sua rebeldia dos israelitas, então ele abriu a porta da salvação em Jesus Cristo a todos os povos, línguas, tribos e nações. E todos são chamados a este Deus, à comunhão com Deus, através de Jesus Cristo. E por isso Ele amou-nos de uma forma sacrificial, enviando o seu Filho para se entregar por nós, sem ganhar nada com isso, sem ganhar fama, sem ganhar lucro algum com isso. Mas Ele fez por amor, um amor desinteressado, um amor sacrificial. Bendito seja o seu nome. Vale a pena pôr a nossa fé, não nos homens, sejam eles quem forem. E já agora também não nas mulheres, sejam elas quem forem, mas pôr em Deus. O Deus da abundância, o Deus que nos proporciona, que tem capacidade e vontade e desejo de nos proporcionar tudo aquilo que Ele tem de bom em nosso favor. E quando nós recebemos esta revelação e fizemos descer esta revelação da nossa mente ao nosso coração,
nós vamos ser pessoas menos picuinhas. Nós vamos ser pessoas que tropeçam menos nas pedrinhas do caminho, porque nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas. A galinha nunca levanta a cabeça, porque anda a bicar as coisinhas que estão no chão. A águia não faz isso. A águia lança-se lá de cima da montanha, abre as suas asas, aproveita as correntes da quente e plana e vê ao longe o seu alvo e vai direto ao alvo. Não sejamos como a galinha, mas como a águia. Amém? Sejamos como a águia. Sejamos persistentes, sabendo que Deus é um Deus da abundância. Nós não temos um Deusinho, não temos uma fezinha, não temos um amorzinho, não temos um perdãozinho, não temos uma salvaçãozinha. Nós temos Deus, o Deus da abundância, o Deus todo-poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que ama de forma sacrificial, o Deus que não deixa de nos amar quando nós erramos. Amém? Ou a minha irmã concorda comigo? Um Deus que não deixa de nos amar quando nós erramos. É verdade, para haver restauração tem que haver arrependimento. Não há restauração sem arrependimento. Mas Deus não desiste de nós. Deus não quer desistir de nós. Deus não desiste à primeira vista. À primeira vez que nós falhamos, que nós tropeçamos, que nós caímos, Deus não se vai embora e diz: não vou gastar mais velas com ruído de fundo, não é? Como se costuma dizer. Não, Deus quer continuar. Deus nos ama de forma sacrificial, desinteressada. Deus ama-nos, nós somos suas criaturas, nós somos seus filhos, já recebemos nosso coração e somos seus discípulos, nós somos seus filhos e portanto Ele não abandona os seus filhos, Ele continua a investir em nós, Ele está sempre disponível para nós e a qualquer momento, seja debaixo do mar, seja no cimo da montanha, seja onde for, que nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus, Ele ouve a nossa oração. Às vezes há pessoas que dizem: mas eu não consigo ouvir Deus, parece que a minha oração não passa do teto. Primeiro, veja se você está em falta de perdoar alguém. E se está em falta de perdoar alguém, se tem raízes de amargura no seu coração, se tem falta de perdão contra alguém, resolva isso. Porque isso é um impedimento realmente para a sua oração chegar ao teto. Segundo lugar, se você não tem nada disso e mesmo assim não sente que as suas orações chegam lá acima, continua a orar da mesma maneira. Porque a Bíblia diz que Ele ouve as nossas orações. E Ele não está com o seu ouvido fechado que não possa ouvir, nem com a sua mão encolhida que não possa abençoar. A Bíblia não diz: tu ora quando sentires que Deus está ouvindo-te bem o que estás a dizer. Quando tu tiveres a percepção que Deus está lá inclinado assim para te ouvir. Não é isso que diz. Diz para nós orarmos sem cessar. A nós compete-nos orar. O ouvir de Deus é com Ele. E sabemos que Ele ouve. E sabemos que Ele responde. Nem sempre responde como nós queremos, mas responde. Ele conhece, tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Bendito seja o seu nome. Eu amo ter um Deus assim. Eu não conseguia ser um religioso, digamos assim, tivesse um Deus cínico, um Deus iracundo, um Deus ciumento no sentido ciumento de qualquer coisa. Não, o Deus que eu conheço a palavra é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus da segunda oportunidade e da terceira e da quarta e da quinta e todas as que forem precisas, um Deus que está lá para mim sempre, um Deus que tem prazer na comunhão comigo, em que eu tenho comunhão com Ele, um Deus que está disponível, um Deus de abundância, um Deus de excessos até tantas vezes, um Deus que está 100% para mim. Há muitas pessoas que cresceram sem ter um pai disponível, um pai ausente, ou uma mãe ausente. Não é o meu caso. Mas há muita gente assim, infelizmente. Mas o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele está lá sempre presente para nós. Nós chegamos. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor.
Bendito seja o teu nome. Se você está feliz porque tem um Deus de abundância, abra a sua boca e glorifica a Deus com as suas palavras neste momento. Agora, levanta a sua voz em clamor, em agradecimento, em ação de graças. Diga obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de abundância na minha vida, porque Tu estás sempre disponível para mim. Bendito seja o Teu nome. Aleluia. Quero ouvir a vossa voz. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Teu nome. Estás sempre disponível, Senhor. És um Deus de abundância, um Deus de graça, um Deus que queres renovar cada dia, Senhor, a nossa relação contigo, Senhor. Um Deus que ouves as nossas orações, um Deus que está disponível para abençoar, que está disponível para responder. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Eu Te amo, Senhor. Eu Te amo, Deus. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém. 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 Leve durante esta semana esta imagem de um Deus de abundância. De um Deus de abundância sobre a sua vida. Nunca se esqueça, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, Deus é maior do que a luta, é maior do que a dificuldade. Deus não foi de férias. Há muitas pessoas, muitos irmãos, as pessoas que estão de férias. Mas Deus não vai de férias, Deus não faz férias. Um dia, lá no Antigo Testamento, quando o profeta Elias confrontou os profetas de Baal, e eles retalhavam-se e arrancavam os cabelos e rasgavam as vestes à volta do altar para ver se vinha fogo do céu, e nada de fogo do céu. E Elias começou a usar com eles a dizer: aqui é mais alto, pode ser que o vosso Deus tivesse ido fazer uma viagem e não sei o quê, ou até já dormir. Ele deu-se essa liberdade de usar com eles para mostrar, digamos assim, que o seu Deus era um Deus falso, era um Deus que não respondia. Mas quando chegou a vez de Elias clamar ao Senhor para que descesse fogo do céu e queimasse a carcaça daquele animal num sinal de aceitação do sacrifício, ele não rasgou as vestes, não arrancou os cabelos, não gritou, ele falou normalmente. É por isso que eu não gosto muito de pregadores que gritam como bezerros desmamados. Não gosto, porque Deus não é surdo. E se eu também não sou, então gritar para mim. E Elias falou normalmente. Disse ao Senhor: mostra a esta gente quem Tu és. E veio fogo do céu. Não foi preciso gritar, não foi preciso fazer nada, nenhum espetáculo, nenhuma cena teatral, não. Falou normalmente. E o seu Deus estava lá. Respondeu. Amém.